Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 5 de abril, oitava de Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, nós estamos chegando à conclusão dessa primeira semana da Páscoa, a oitava de Páscoa, e nós vemos Jesus que pela terceira vez aparece aos discípulos. 2 vezes em Jerusalém e nos seus arredores, como nós sabemos, no caminho para Emaús, e agora já na Galileia. Jesus havia dito a Maria Madalena, se nós bem nos recordamos, no domingo de Páscoa, que orientasse os seus irmãos para que fossem a Galileia, porque lá o veriam. Jesus quis que os discípulos voltassem para o início de sua missão, para o lugar onde eles se encontraram com o Mestre. Sabe, irmãos caríssimos, é preciso que eu e você sempre façamos esse caminho de regresso ao primeiro amor, ou seja, ao nosso primeiro encontro com Jesus. É sempre necessário regressar lá no passado, lá naquele instante onde o Senhor tocou a minha vida, lá onde a minha história foi mudada com o conhecimento que o Senhor me ofereceu. E por quê? Porque sempre que nós voltamos às nossas raízes, nós somos capazes de recordar quem nós somos. Somos capazes de contemplar de onde saímos e onde o Senhor nos colocou. E quando eu falo isso, eu me refiro sobretudo à questão espiritual e à luta contra o pecado. Nós não somos hoje muito mais fortes pela graça e auxílio de Deus na nossa luta contra o pecado do que éramos antes do Senhor nos encontrar? Nós não temos hoje muito mais intimidade e atenção às coisas do Senhor do que tínhamos quando lá, antes de nos encontrarmos com Ele, nós possuíamos. Então, é necessário sim lançar o olhar para trás. Era necessário que os discípulos voltassem a Galileia. E para quê? Para fazer a experiência do primeiro encontro com Jesus novamente. Mas como assim, Padre? Vocês se recordam que no primeiro encontro de Jesus com Pedro, André, Tiago e João, eles estavam a noite toda pescando e nada conseguiram? E agora,
Estando os discípulos novamente no mar da Galileia, Jesus se encontra com eles ressuscitado e vivo e lhes manda que novamente lancem as redes à direita. E o que acontece? Uma segunda pesca milagrosa. E neste sinal, os discípulos reconhecem Jesus. Quando Jesus nos convida, muitas vezes, a voltarmos no tempo, ou até mesmo a retrocedermos alguns passos na nossa caminhada cristã, é porque o Senhor quer que nós nos recordemos de quem éramos e onde chegamos. Agora, o recordar quem eu era e o concluir o onde eu cheguei, não pode ser para mim causa de orgulho e soberba. Não pode me fazer vaidoso perceber que eu evoluí. Mas essa evolução, e aqui entra a chave para não tornar-me um vaidoso e soberbo, esta evolução espiritual, física e quem sabe até mesmo material, ela só aconteceu porque eu me encontrei com o Senhor às margens do mar da minha vida. E lá, quando eu era um pobre pecador, o Senhor me amou, me deu o seu Espírito e me trouxe para junto de si. No Evangelho de João, sempre que aparece a palavra noite, significa ausência de Deus ou afastamento de Deus. Os discípulos resolveram pescar. Ou seja, Jesus não está aqui, mandou que nós viéssemos para cá, mas não está aqui, então vamos pescar. O voltar a pescar significa regressar à vida antiga. Uma vez que eu me encontro com Deus, não posso mais voltar a ser o que eu era. E, além de voltar a pescar, era a noite. A noite significa a tristeza da alma por estar longe de Deus. Mas eles já tinham visto Jesus ressuscitado. Por que se entristecerem e voltarem a fazer aquilo que faziam anteriormente, se o Senhor lhes havia chamado para muito mais? Eu e você não podemos voltar a ser quem éramos. Não podemos voltar a praticar o que nós praticávamos. Não podemos prender novamente o nosso coração às coisas passageiras. São Paulo, num certo trecho do Novo Testamento, vai nos dizer: se ressuscitastes com Cristo, buscai estar onde Cristo, ressuscitado, vive. Ou seja, buscai as coisas do alto, aspirai às coisas do céu, às coisas celestes e não às coisas terrestres. Então, irmãos caríssimos, façamos hoje esse esforço de voltarmos com Jesus lá atrás, de vermos como era a nossa vida, como nós próprios éramos, e colocar isso tudo diante daquilo que hoje o Senhor permitiu sermos e termos, e fazermos a nossa conclusão madura, sincera e verdadeira. Eu estou melhor ou pior com Cristo? Eu posso garantir aos senhores e senhoras que eu melhorei muito, e eu não seria quem sou se não fosse o Cristo, com a sua luz ressuscitadora e com a sua misericórdia, porque tantas vezes eu traí, tantas vezes eu abandonei, e eu sigo precisando desse Senhor, que não deixa de me amar, que não deixa de me esperar e que quer caminhar comigo sempre. Que Deus te abençoe e até amanhã.